Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Esse é o canal Parmeira News, um canal de notícias, debates e análises. Hoje nós estaremos fazendo uma análise muito importante do que tem acontecido no nosso Verdão, no nosso Palmeiras. Se você curte notícias do Palmeiras, debates sobre o Palmeiras e análises tipo essa que eu vou trazer agora, análises pré-jogo, pós-jogos, já curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque aí você não fica perdido e nem por fora de nada. Vamos começar essa análise com uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, galera, que assiste esse vídeo agora. Você traria um camisa 9 para o Palmeiras? Você traria um jogador decisivo, eficaz, como fala o nosso técnico Abel Ferreira, para o Verdão, para o Palmeiras? Vou te falar a minha resposta. Eu traria. Mas por que, José, você abordou esse assunto, se eu traria ou não? Porque quando nós observamos, primeiro eu vou falar por pontos. Primeiro ponto. Quando nós observamos o mercado da bola envolvendo o Palmeiras, a procura por um camisa 9 ter sido quase valorizado, melhor dizendo. Trouxe o Paulinho, é verdade, Facundo Torres, estão atrás e provavelmente daqui a alguns dias o Andrés Pereiras será anunciado, só que o Paulinho, ele é um jogador que joga na beirada de campo, no 4-3-3, aquele famoso 4-3-3. O que é o 4-3-3? É onde a maioria dos técnicos jogam com 3 atacantes, 2 de beirada e 1 centralizado. Paulinho é esse cara que joga na beirada. O Paulinho também é um cara que não faz a posição de 9, mas ele faz a posição de falso 9. Quando é que um técnico usa o jogador de falso 9? De várias maneiras. Uma delas é no 4-4-2. O que é o 4-4-2, José? São 2 atacantes, atacando a profundidade, atacando o espaço. Para ficar bem claro, o Paulinho jogou assim no Atlético. Era Hulk e Paulinho, atacando o espaço. Eles se entendiam, inclusive foi o melhor ano do Paulinho, onde fez mais gols na temporada. Só que de centroavante, eu não vi ainda ele se saindo bem. Então ele não é esse cara que vai jogar de centroavante. Ele é um cara que vai dar velocidade pelas beiradas, porque é rápido. Ele é um cara que, se tiver uma transição, hoje as pessoas usam muito essa frase, transição. O que é a transição? É um contra-ataque. O Abel, em alguns momentos, jogou assim, liberando os alas, liberando os atacantes e construindo uma jogada rápida. Ele é esse cara. Inclusive, ele já fez muitos gols assim, lá no Atlético Mineiro, na época do nosso querido e fabuloso Filipão. Vocês lembram dele? Quando o Felipe treinava o Atlético Mineiro, ele utilizava muito o Paulinho nessa função. Até porque uma das características do Filipão é essa, jogar em transição. Agora, ele seria o 9 ideal, José? Eu acho que não. Porque ele é um jogador de beirada de campo. Ele é um jogador veloz. Não dá para prendê-lo ali na área. É uma análise minha, pelo que eu vi, pelo que eu acompanho o jogador jogando. E o Palmeiras também trouxe o Facundo. Facundo pode ser um 9, José? Não. Eu nunca vi o Facundo jogando nessa posição. Aliás, para falar a verdade, eu colocaria o Facundo no meio de campo, ou um meio atacante. O que é um meio atacante? É aquele atacante que joga do lado para dentro. Normalmente o Abel gosta de usar o atacante do lado para frente, ou do meio para o lado. O Facundo é o jogador que pega a bola no canto e joga para o meio. O Abel gosta do jogador, o Veiga já fez isso, jogando no meio de campo para o lado. O Dudu fazia muito isso, jogando do lado para o fundo. O Facundo não é essa posição. Quando ele jogou lá nos Estados Unidos, quando ele joga na seleção uruguai,
ele é mais um meio de campo, ele não é esse 9 que a gente tanto espera que o jogador faça essa função, que o jogador chegue. Ele, para ser bem específico, ele é um jogador, ele é um Almada melhorado. O Almada é mais meia, só que ele é um jogador atacante meia. Ele é um jogador que pega a bola na ponta, segura no meio, acelera e toca e se apresenta. Ele não é aquele cara que fica dentro da área esperando essa bola chegar para finalizar para o gol, ou para fazer um pivô, ou para concretizar a jogada. E o Andréas é um volante, é um meia, que não é o camisa 9. O Andréas Pereira joga na contenção e joga na criação. Dito isso, o Palmeiras não está procurando um camisa 9. Procurou alguns. O Gabigol, que já foi para o Cruzeiro, e o Vitor Roque, que não deu certo. Então os dois que vieram e o que pode vir, não faz essa função. Por que eu estou fazendo essa análise aqui no Parmeira News com vocês? Porque você concorda que ano passado, se tivéssemos um 9, ganharíamos alguma competição de expressão? Levantaríamos alguma taça de expressão? Você tem o mesmo sentimento que eu quando víamos alguns jogos, algumas decisões, e falávamos assim, poxa, se tivesse um 9, fazia o gol. Então, pensando nisso, eu não quero que isso aconteça esse ano. E eu não tenho visto o Palmeiras se movimentando para trazer um 9. Quem é o 9? É aquele matador, aquele camisa 9 que faz gol, aquele que decide, aquele consagrado, aquele que coloca a bola debaixo do braço e fala, deixa comigo, eu vou decidir. E nós temos um outro ponto. Se esse camisa 9 não chegar agora, ele só vai chegar no meio do ano, que é onde a outra janela se abre. Porque são 2 janelas anual, uma no início e uma no meio. A do início vai fechar. E eu não acho viagem um camisa 9 chegar no meio do ano, porque a temporada já vai estar em andamento. Já vai ter começado o Super Mundial, já teríamos iniciado na Libertadores, vai ter passado o Paulista. Ah, mas o Paulista não vale de nada, mas serve pré-temporada para os jogadores se preparar, se habilitar. Então vocês acham legal trazer um 9 no meio do ano? Ou vocês acham legal trazer um 9 agora? Ou vocês acham legal improvisar o que nós já temos no elenco? Deixem aí nos comentários. Eu acho legal trazer um 9 agora. Porque já tivemos algumas experiências de jogador chegar na metade da temporada e não se adaptar. Posso te dar alguns exemplos. O GI foi um, que chegou no meio da temporada, é um jovem promissor, bom de bola, mas que não se adaptou. E alguns torcedores até falam mal dele, desnecessariamente, ao meu ver. Felipe Anso também chegou na metade da temporada, estava no auge lá na Lazio, futebol italiano também, mas chegou no Palmeiras na metade do ano, no meio das competições, Libertadores, Copa do Brasil, que não conseguiu se adaptar ao modelo de jogo que o Abel apresentava. Por isso eu falo, se tiver que trazer esse 9, é agora. Não tenho visto o Palmeiras se movimentar para isso. Os jogadores que o Palmeiras tem monitorado e tem visto, meio campo, atacante, um 9 eu não tenho visto, só se vier um presente, inesperado. Como o Felipe Anso veio, ninguém esperava, mas até então eu não tenho visto. E eu queria sim que viesse o 9 agora, já para treinar com o elenco, já para se adaptar ao elenco, para quando chegar no meio das competições, no início das competições, o time todo está entrosado e a gente ganhar muitos títulos que temos para ganhar. Lembrando, galera, que no nosso elenco nós temos 2 centroavantes. O Luiz vai subir, ou já subiu, mas é um menino. O Flaco é um bom jogador, mas é muitos jogos para ele. E o Rony está de saída. Então você traria um centroavante agora, no meio do ano, ou improvisaria os que já estão no elenco? Eu vou deixar aqui alguns nomes, eu vou falar, melhor dizendo, de alguns nomes que eu analisei para vocês aqui, alguns jogadores que vão ficar livres no mercado, outros que já estão livres e que encaixaria muito bem com o nosso Verdão.
E eu fiz isso só para vocês, porque o nosso compromisso é fazer análise, giro de notícias, tudo para vocês. Vou trazer aqui, galera, alguns nomes de jogadores que possam fazer essa função 9, que é a função que nós mais precisamos para preencher essa lacuna, esse buraco que nós temos no elenco. Eu caracterizo como buraco porque o que nós temos hoje são 2 centroavantes. O Rony está de saída e o Flaco Lopes, que ao meu ver, pelos jogos e pelos campeonatos que nós vamos disputar em 2025, é muito para ele. Então, eu vou começar falando do Dybala. Dybala é um jogador que atualmente ele está na Roma, é um argentino, 31 anos, ele chegou na Itália em 2012. Até hoje, ele tem 127 gols. É um número bastante expressivo. Porque quem acompanha futebol europeu e quem acompanha futebol há mais tempo vai saber que a Itália é uma liga muito difícil de marcar gol. Já foi considerada uma das melhores zagas do mundo, porque o ritmo de jogo lá é diferente. Lá o futebol é pegado, é truncado. Então, para o centroavante, até para um atacante, fazer tantos gols como ele fez, é porque ele é bom. Tecnicamente ele é bom, fisicamente também ele é bom, que ele é alto, é bom em bolas aéreas, tecnicamente ele é bom, taticamente, fisicamente, é um jogador completo. É um argentino, como eu falei anteriormente. Não sei se vocês vão lembrar, galera, mas em 2022, na Copa do Catar, onde a Argentina foi campeão do mundo, ele participou daquele elenco. Jogou algumas vezes, mas as vezes que entrou, jogou bem, triangulou, deu passe, ajudou de alguma maneira. E na final contra a França, ele foi um dos jogadores que bateu pênalti. Olha a personalidade desse jogador. Ele bateu pênalti, ele participou e foi campeão do mundo. Já jogou na Juventus, passou, teve uma passagem pela Juventus, onde ganhou todos os títulos, ou quase todos os títulos que disputou. Então é um jogador muito acima da média. Aí você deve estar falando, pô José, mas um jogador tão bom assim, será que tá tão caro, se dá para trazer ou não? E, inclusive, galera, o contrato dele com a Roma acaba em junho. Pode até trazê-lo antes, dependendo da proposta, da tratativa. E o valor dele de mercado é 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. É um jogador consagrado, é um jogador habilidoso, é um jogador que encaixaria muito bem no nosso Palmeiras. 8 milhões de euros dá um pouco mais de 40 milhões de reais. Eu traria esse jogador. E você traria? Você concorda? Deixa nos comentários. O outro jogador é o Di Maria. Di Maria dispensa comentários, né, rapaziada? É um jogador multicampeão, é um jogador muito acima da média, em todos os aspectos. Quando eu falo em todos os aspectos, é físico, tático, técnico. Di Maria foi campeão da Copa América aqui no Brasil, vocês lembram? Aquele gol que ele fez em cima do Renan Lodge. Campeão mundial com a seleção da Argentina no Catar. E tantas outras conquistas, né? Passagem pelo Paris Saint-Germain, que fez até aquele trio, né, com o Neymar, vocês lembram? Então eu traria esse jogador. Acho que ele pode contribuir muito ainda para o futebol. Estava em alta lá no Benfica e é um que está livre no mercado. Quanto tempo, José, você daria para o Di Maria? 2, 3 anos? Não, 1 ano. Só para ver como que ele sairia e faria alguma coisa de produtividade com ele, né? Acredito que ele aceitaria a proposta, porque o Palmeiras é muito grande e acho que ele encaixaria nessa posição. Ele é alto, imponente, habilidoso, técnico. E sabe quanto que é o valor de mercado dele, galera? 3 milhões de euros. Menos de 20 milhões de reais você traz o Di Maria. Ah, José, mas ele tá velho. Sim, ele tá velho, ele tem 36 anos. Mas vocês lembram do Suárez? Suárez no Grêmio, e eu tô falando do Grêmio, que o nosso time é muito melhor do que o Grêmio, sem arrogância.
não tô de arrogância, não tô sendo soberbo, tô sendo realista. Naquela época, o Soares colocou o time do Grêmio nas costas e foi vice-campeão nacional, sendo o melhor da competição, bola de ouro. Vocês acham que o Soares é melhor que o Di Maria? Eu acho o Di Maria melhor, por tudo que ele fez, por tudo que ele estava fazendo. Então é um jogador que encaixaria sim com o Palmeiras. Ah, por que você traria? Porque eu acho que ele agregaria muito. Ele é melhor, por exemplo, que o Rony, que é o que nós temos hoje. Ele é melhor do que o Flaco, que é um centroavante que está em ascensão, está crescendo, está tendo bons números, mas conta muito a técnica, conta muito a experiência. Fisicamente ele estar bem, não ter lesão. Então, Di Maria, menos de 20 milhões, você traz ele ao valor dele de mercado. Tem 36 anos, dá para fazer um contrato sim com ele, curto, bem amarrado, para que não fique nenhuma ponta solta. E acredito que ele contribuiria muito com o nosso Verdão. Por fim, eu traria o Raul Jimenez também. Eu estou dando 3 opções, que aí vocês avaliam, vocês pesquisam. E vocês também dá a sua opinião nos comentários. Se tem outro nome, se traria, se não traria, se é exagero, se... Enfim, a opinião é de cada um. O Raul Jimenez é um jogador mexicano. Há um tempo atrás ele até sofreu com a lesão, mas já se ergueu. Ele é um jogador também que atua como centroavante, extremamente habilidoso. É um jogador de presença de área. Quando eu falo jogador de presença de área, é aquele jogador que faz o pivô. E para o jogador fazer o pivô, ele tem que ser aquele jogador que joga de frente para o campo, descosta para o goleiro. É uma característica de um centroavante. Se o centroavante não sabe fazer pivô, então não tem como ele jogar de centroavante, porque a maioria das jogadas ele vai receber de frente para o companheiro e descosta para o goleiro. Então ele tem que fazer aquele movimento rápido de receber a bola, de pensar e fazer o que tem que ser feito. Se é chutar para o gol, se é cruzar, se é driblar, se é devolver a bola para o companheiro. E o Raul Jimenez tem muito isso de pivô. Normalmente o centroavante ele joga muito assim de pivô quando o técnico usa muito o último terço. O que é o último terço? Eles fazem as jogadas e termina sempre com o centroavante. Ultimamente temos visto o Palmeiras cruzar muito as bolas. Eu vejo muitos falando, a jogada do Palmeiras só tem sido uma, lança no Estevão, drible e cruza. Lança no Felipe Antos, que é a outra ponta, cruza, dribla e cruza. Quando tem um centroavante, a gente faz o último terço. Estevão, Rafael Veiga, o centroavante. E ali ele triangula com os jogadores até chegar no gol. Ele é um jogador assim, de presença de área, de pivô, de bola aérea. É um jogador que não é apavorado. É um jogador que sabe o que faz com a bola. Agora vamos para os números dele. Ele é um jogador de 33 anos. Vai estar livre também no meio do ano. Dependendo também da tratativa, dá para ele trazer ele agora. É jogador do Furla. É um jogador do Furla. Atua pela seleção mexicana. Também achei o número dele muito importante. 35 gols na seleção mexicana. E o valor dele de mercado, galera, isso que me impressionou mais. 5 milhões de euros no Raul Jimenez. Um jogador de Premier League, um jogador que dispensa comentários. Inclusive teve uns jogos aí atrás, ele fez 2 gols. Eu até falei no vídeo aqui no Palmeiras Nisso. Se você quiser, pesquisa depois. Eu já venho falando dele algumas vezes, porque eu acho ele um bom jogador que agregaria muito com o nosso clube, com a filosofia do Abel e com o futebol brasileiro, porque ele está muito acima da média. Então ele joga pela seleção mexicana, é um jogador promissor, um jogador novo, é um jogador que está na Premier League, é um jogador que não tem um valor de mercado tão elevado para fazer aquela contratação tão alta, está no padrão de um jogador bom e digo até que está um pouco abaixo com respeito a valores, a dinheiro. Então, esses nomes que eu trouxe para vocês, foi essa análise do nosso canal Palmeiras News. Falei que aqui é notícias, debates, análises.
E se você curtiu o conteúdo, eu trouxe só para vocês, porque eu sei que você tem a paixão pelo Palmeiras como eu. Se você curtiu, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo, porque aí o YouTube recomenda para mais palmeirenses, e compartilhe com seus amigos, tá certo? Parmeira News, todos os dias nós temos notícias em primeira mão para vocês. Forte abraço.